Queridos irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Hoje, com muito orgulho, nós temos o privilégio de comemorar duas datas super importantes na vida da gente, principalmente do diácono permanente. Hoje é um dia especial que toda a igreja se comemora. Por muitos anos a gente não teve essa oportunidade de comemorar duas datas numa data só. Olha que importante. Hoje nós comemoramos o dia do diácono e o dia dos pais. O diácono permanente é aquele cara, aquele rapaz, aquele senhor que é convidado a fazer parte dos servos da igreja do Cristo. E para ser diácono precisa de ter pelo menos 10 anos de casado e ser indicado para o diaconato, fazer a sua preparação teológica, filosófica para a preparação. Então ele precisa ser pai também, ser pai de uma família. E Dia dos Pais, que é super importante. Então a gente tem essa oportunidade de comemorar, uma data rara, de cair, de coincidir, que nada é coincidência, tudo é providência divina na nossa vida. Então hoje nós temos essa facilidade, essa possibilidade e essa graça de comemorar essa data no dia. Não? Então lembramos de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da Igreja Católica, aquele que não abandonou a palavra do Senhor, que esteve sempre na defesa da palavra de Cristo e na defesa de Cristo. Então foi apedrejado, morreu, e nos seus algozes tinha ainda Saulo, que era o primeiro a ser aquele que condenava. Depois passou a se chamar Paulo, defensor da igreja. De acusador a defensor da igreja. Então nós temos essa oportunidade de ver a igreja, daqueles que mudaram por ter encontro com Cristo. Então nós somos chamados hoje, como pais, como diáconos, a mudar, de ter esse encontro pessoal com Cristo Jesus e mudar. Então, diácono, mas isso aí é invenção dos homens, o diaconato foi invenção porque viu que a igreja precisava. Não, irmãos. Se vocês forem lá em Atos dos Apóstolos 6, versículo 3, vocês vão ver que lá foram escolhidos 7 primeiros diáconos, homens cheios do Espírito Santo, onde os apóstolos impuseram as mãos e sobre eles desceram o Espírito Santo. Estevão estava lá. Então nós temos essa possibilidade. São Lourenço, outro diácono que é o nosso padroeiro também. Então Santo Estevão é lembrado por essa proximidade de defender a igreja com a palavra, com a força da fé, de não negar Jesus a preço nenhum. Então Saulo estava lá para poder, como inquisidor daquele que ia ser apedrejado. E o que Estevão nos dá de exemplo? Que sendo apedrejado ele olha aos céus e pede a mesma coisa que Cristo perdoou. Que Cristo pediu: perdoai-vos porque não sabem o que faz. Já Estevão, perseguido pela igreja por Roma, perguntam a ele quais são os bens da igreja, pedem a ele os bens da igreja, e ele fala: me dá um tempo que eu vou reunir todos os tesouros da igreja e colocarei na igreja, e o senhor, imperador, pode vir aqui pegar. E quando o imperador chega lá, Estevão está o quê? Com todos os pobres, todos os humildes, todos os desprezados na igreja. E o que acontece com ele? O imperador fica revoltado, porque ele queria bens materiais e coloca na fogueira, coloca na chapa, na grelha. Tanto é que a imagem de São Lourenço é colocado ele na grelha. E quando ele está lá sendo queimado como um churrasco que a gente faz na nossa casa para comemorar, ele chega pro inquisidor e fala: olha só, vem cá. Ele chega apavorado e o que foi? Pode virar ao meu lado, porque esse lado de cá já está pronto. Então, de tanta fé, de tanta caminhada, de tanta força e crer naquele que está lá. Eu disse para vocês que está em Atos dos Apóstolos, mas nós temos em Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de 8 em diante, vocês vão ver como tem que ser os diáconos. Então não é uma invenção simplesmente do homem, é uma invenção dos apóstolos, é uma providência divina sobre a igreja. Aqueles homens que são escolhidos para servir a comunidade na palavra e na caridade, na ação e na liturgia. Aquele homem que é chamado muitas vezes para desempenhar. O nome diácono diz exatamente isso.
que é a diaconia, que é o serviço, servir ao Cristo. E nós temos dois tipos de diácono. O diácono permanente, que no meu caso, que é aquele homem casado, tem filho e família, que vai ser, como o nome diz, permanente, diácono para sempre. E o diácono transitório, que é aquele que está estudando, se preparando para o sacerdote, para o sacerdócio. É aquele homem que vai ser um sacerdote. Então, ele fica algum período como diácono para servir a igreja, e depois ele se pega o segundo grau da ordem, pelo bispo, que é o único que pode ordenar, como assim os apóstolos. A igreja nos permite 3 graus de ordem, que são os diáconos, os padres e os bispos. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua obrigação, cada um tem o seu vínculo, cada um tem o seu chamado, como eu disse, a sua oportunidade de trabalhar, o seu chamado em que Cristo nos permite, como o Cristo nos chama a trabalhar. O diácono é aquele que serve diretamente à comunidade, à assembleia. Ele está sempre próximo à comunidade, na alegria, no serviço, na tristeza, nos desabafos. Aquele que leva o que a comunidade traz à igreja, é aquele que está servo. Humilde é aquilo que é o primeiro chamado. A segunda ordem é o sacerdote, aquele que nos liga à terra aos céus. É aquele que faz a ponte, é o próprio Cristo, aquele que caminha conosco para nos ligar. É o que faz a ponte da terra aos céus. Depois vem o terceiro nível da graça, da ordem, que é o que é o próprio Cristo, são os bispos, que são os próprios apóstolos da Igreja de Cristo. Eles é que respondem pelos apóstolos, são diretamente ligados aos apóstolos. E cada um tem a sua linhagem, cada um é chamado ao seu chamado. Então, cada igreja é responsável, quem? O bispo. E o diácono, quando ele é ordenado, ele está diretamente ligado ao bispo. Ele recebe a ordem dele, naquela obediência a seu bispo e a sua comunidade. E ele é ligado diretamente ao seu sacerdote como auxiliador dos sacramentos da igreja. Então, além disso, o homem chamado a servir a sua igreja, a sua comunidade, ele como pai também é chamado a servir a sua casa. Então, nesse dia de hoje que a gente tem essa grande oportunidade, essa grande alegria de celebrarmos 2 dias, somos chamados hoje a comemorar grandemente. E você, meu irmão, que é pai, que tem também o seu chamado a ser diácono. Diácono, como eu falei, a palavra significa serviço. Você é chamado a servir a sua casa. Você é chamado a servir a seus filhos. Você é chamado a servir aonde quer que você esteja. Se você está afastado, se você está, às vezes, nas suas dúvidas do dia a dia, hoje o Senhor, nesse dia primordial, te chama, volte. Venha a ser um diácono também, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida pessoal, na sua vida íntima. Faça esse encontro com Cristo, porque todos aqueles que fazem o encontro com Cristo mudam. Paulo é um maior exemplo disso para nós. Aquele que acusava, aquele que pregava contra os cristãos, aquele que massacrava cristãos, aquele que condenava cristãos, sim, tem um encontro com Cristo e ali muda a sua vida. Ali já não é mais o Paulo que vive, ali é o Cristo que vive em Paulo. E ele já não é mais digno de ser chamado Saulo e muda seu nome de Paulo. Assim como todos os apóstolos, principalmente Pedro, que era Simão, um homem rude, ignorante para muitos, ali ele tem um encontro com Cristo na barca, onde André leva ele. Meu irmão, olha que esse é o que tanto João fala, que André era apóstolo de André era discípulo de João Batista, e João Batista fala, virá um depois de mim, que eu não serei digno de baixar para desatar suas sandálias. E ele mostra a André, olha, esse é o Cristo. E nós hoje somos, como André, chamados a mostrar aos outros quem é o Cristo, e somos também como Pedro, que só chamava Simão. Se você tiver um encontro com Cristo, você não será mais a mesma pessoa, você mudará. E assim como os papas, na sua sucessão apostólica, desde Pedro até hoje, ao nosso Papa Leão, nós temos a mudança. Tanto é que eles mudam
o seu nome quando são nomeados Papa. Ele continua sendo bispo, o bispo de Roma, mas ele não é mais digno de ser chamado, porque ele teve um encontro com Cristo e hoje ele representa a igreja do Cristo, o próprio Cristo na terra. Então, irmãos, que nós possamos largar aquele homem antigo e possamos ressurgir com Cristo ressuscitado para um novo chamado, um novo homem, uma nova missão e um novo legado. Que nós possamos, no dia de hoje, assim como pais, que muitas vezes estamos desligados dos filhos, às vezes só geramos, muitos pais que só geraram e muitos pais que são pais de coração. Que hoje, nesse dia dos pais, possamos nós também, através do Pai primordial, do Pai primeiro, do Pai que nos traz todo o amor e misericórdia para nós, possamos ter esse encontro com Ele e também nós possamos também levá-lo a todos os nossos filhos. Que no seu coração hoje, meu pai, meu irmão, que você que é pai, possa também glorificar seu pai, ou aqueles que já perderam seus pais, assim como eu, com meu pai que já está na graça do Senhor, assim eu espero, possa interceder por nós junto ao Pai. Que o seu pai, que você hoje às vezes não pode dar um abraço nele, mas que você possa dar um abraço no seu filho, lembrar que a geração é uma bênção de Deus, que nós colaboramos apenas com um pedaço do nosso corpo, e as nossas esposas ou as nossas mulheres nos doam um pedaço do seu corpo também, mas que o que fecunda, o que une é a graça do Senhor Jesus. Que não somos só geradores, mas que possamos ser também aqueles que leva a todos o Cristo Jesus ressuscitado. Que você, irmão, que está às vezes muito afastado, ou às vezes não está muito ligado ao Cristo, possa hoje, nesse dia, ter a oportunidade de voltar e ter esse encontro, retornar, fazer a missão de retornar e encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil, irmão? Não, não é fácil. Abandonar todas as coisas ruins desse mundo e querer as coisas melhores para nós? Não. A todo dia o homem velho fica no bater na nossa porta, querendo ressurgir, mas que nós, na fé do Cristo ressuscitado, possamos ser melhores todos os dias. Que assim, nesse dia de hoje, abençoado pelo Cristo, reservado a comemorarmos na terra o Dia dos Pais, que nós possamos ser pais verdadeiros, não só para gerar, mas principalmente sermos pais em Cristo, sermos pais para mostrar a salvação do Cristo que nos leva ao céu, que nos leva ao verdadeiro Pai. Hoje, te convido também, irmão, para rezarmos por aqueles pais que não geraram, que não tiveram a oportunidade de serem pais, que gostariam muito de serem pais biológicos, mas não puderam. E por aqueles pais também que são nossos pais espirituais, que são nossos sacerdotes, os nossos bispos, o nosso papa, os nossos cardeais. Que nós possamos rezar por esses homens que abriram mão do matrimônio, que abriram mão de ser pais carnais para ser pais espirituais. Convido você hoje a rezar por todos esses homens, os que puderam, os que quiseram e os que não puderam, e os que quiseram e não puderam, e principalmente por aqueles que abdicaram de ter uma família para ser pai não só de um, de dois, mas ser pai de vários, de serem pais daqueles que necessitam das nossas orações. Paulo vai a Cristo e pede a Cristo que tire da sua carne o espinho. E Jesus responde para ele que o que salva ele é exatamente o seu espinho que está na sua carne, que são as suas dores, as suas aflições. Às vezes hoje está passando por uma aflição e não sabe o porquê, mas lembre, tudo tem um para quê? Para Deus. Então hoje, meu irmão, se você está passando alguma necessidade, passando alguma dificuldade ou até algumas dúvidas, lembre, mire naquele que está na cruz. Atrás de mim aqui tem um símbolo de um coração e uma cruz ao meu lado. Ali, aquela cruz vazia, teve um que esteve lá, melhor que todos os homens do mundo, deu sua vida por você, pela sua família, pelo seu chamado. E a todos os diáconos da nossa diocese, da nossa paróquia e todos os pais que são convidados a ser diáconos nesse dia. Eu te peço a intercessão daquele que abandonou a cruz
pela obra misericordiosa do seu Pai. A cruz não foi o fim, mas o início. Se você está passando por cruz, lembre-se, é o início. Daqui a pouco você vai ter a ressurreição. Mas a ressurreição é só naquele que vive e reina para sempre. É aquele que pode tudo. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma missão a qual você não pode, aquele da cruz pode tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nesse dia abençoado desça sobre você e a sua família, sobre suas dúvidas, sobre suas dificuldades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito